Olha só, a gente quando vai laudar, quando vai estudar, você está lá no seu laboratório, você está sentado na sua máquina, a sua técnica já captou os exames, você vai começar a laudar os exames. A gente não pode cair de paraquedas. Eu sempre comento com você, o que é isso aqui? O que é esse grafoelemento aqui? A gente, depois vocês vão dar uma estudadinha nesse quadro, isso aqui são os tipos de crise, classificação de crises, porque você tem classificação de crises e você tem classificação de síndromes epilépticas. Você tem crises e você tem síndromes epilépticas. Por exemplo, você tem crise de ausência. A crise de ausência, você vai ver na epilepsia ausência da infância. Você só tem crise de ausência ali. Se você tiver uma outra crise associada, não é ausência da infância. E a crise de ausência, você também pode encontrá-la em, por exemplo, ausência infantil, você tem a crise de ausência, você tem algumas outras síndromes e você tem na ausência juvenil. Por exemplo, na ausência juvenil, você vai ter crises mioclônicas, crises de ausência, você vai ter crises tônico-clônicas generalizadas. Por exemplo, você vai ter crise de ausência, por exemplo, aqui, vamos pegar uma outra síndrome de Givens. Síndrome de Givens, por exemplo, você vai ter ausência, vai ter mioclonias palpebrais, por exemplo. Certo? Então, crise é uma coisa. Então, as crises aqui. E as síndromes são os quadros onde você vai ter diversos tipos de crises diferentes associadas, ou não. Por exemplo, síndrome de Lennox-Gastaut. Você tem um Lennox-Gastaut. Você vai ter ausência atípica, você vai ter crise tônica, você vai ter crise atônica. Por exemplo, drop attack. O drop attack pode ser crise tônica também, né? O drop attack é queda apenas, é um termo inespecífico. Então você vai ter ausências atípicas, crises tônicas, crises atônicas, outras várias crises que a gente vai ver no Lennox depois. Então é uma síndrome que tem vários tipos de crises. Quando você estiver sentado laudando teu exame, você tem que imaginar. Depois do tempo você decora isso aqui, né? Enquanto você não decora, você faz uma cópia desse quadrinho, deixa na tua mesa, onde você vai laudar, para você imaginar os tipos de crise, porque cada crise tem mais ou menos um padrão no eletroencefalograma. Então você faz uma cópia disso, fica colinha ali para você poder estudar. Essa é a primeira tabelinha, que é de 2011, da ILAI, da Liga Internacional de Epilepsia. A outra tabelinha, para vocês, eu diria para vocês que é mais importante ainda, é a tabelinha das síndromes eletroclínicas, síndromes epilépticas eletroclínicas. Você vai ter as alterações no eletro e as alterações clínicas. Por isso que é importante você ter uma noção, ter uma base da história do paciente. O que que tem o paciente? O que que tem essa pessoa? Que tipo de crise tem? É só insônia? É uma crise de insônia e vigília? É uma crise focal? A pessoa acorda de noite, tem um comportamento estranho? Como é que é o tipo da crise clínica? Baseado na crise clínica, no dado do paciente, né? Se a idade também, se é pré-natal, lactente, infância, assim sucessivamente, você vai tentar localizar aqui o tipo de síndrome que a pessoa tem. Então depende da história, de uma pequena história clínica. Uma criança de 8 anos de idade, por exemplo, que tem apenas desligamentos. Está na infância, só tem desligamento. Você ponta onda 3 Hz, está aqui, ó. Epilepsia, ausência. É ausência, está aqui. Pode ser uma ausência da infância, pode ser, preciso ver se não tem mioclonias, porque aí a epilepsia com ausência mioclônica. São as dicas que você vai dar para o colega que está pedindo o exame para você, na correlação eletroclínica. Precisa fazer isso na fase inicial? Não. Isso aqui é para o seu aprendizado, para você laudar o exame. Você fica com a colinha aqui. No começo, você não vai conseguir fazer muita correlação eletroclínica. Então você pega
Apenas esse traçado aqui. Você descreve ponta onda 3 Hz. Difusa, bilateral, esquerda direita, simétrica para eletrodos homólogos. Está resolvido, acabou. Você não precisa colocar mais nada no seu laudo. À medida que você for refinando o laudo, você vai dizer, olha, pode ser uma epilepsia ausência, pode ser uma epilepsia idiopática, genética, apenas com crises tônico-clônicas ao despertar. Pode ser uma epilepsia mioclônica juvenil, etc. Aí mais para frente você vai discutir os quadros. Então, na parte das epilepsias, que é a parte mais extensa do eletro, a gente vai levar em conta, né, esse quadrinho